Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre uma propriedade muito interessante da luz, que é o fenômeno de polarização. Bom, antes da gente começar a falar do fenômeno em si, é importante a gente definir o que seria essa polarização da luz. Bom, a ideia de polarização da luz, ela na verdade surge a partir desse contexto de uma onda eletromagnética. Tá? Esse é um fenômeno que na verdade ele é exclusivo para ondas eletromagnéticas. A gente vai definir polarização para esse tipo de onda somente, tá? E a polarização ela vem exatamente da ideia, da direção de propagação, ou do meu campo elétrico ou do meu campo magnético, Igual, por exemplo, desenhado nessa figura aqui, se eu tenho uma onda eletromagnética, onde, por exemplo, eu tenho aqui meus vetores x, y e z, Então, por exemplo, se eu falar que o meu campo elétrico é esse em vermelho aqui, então meu campo elétrico vai estar na direção y. Note que ele está sempre nessa direção y, o sentido vai invertendo aqui, tá? Mas sempre somente na direção y. O meu campo magnético estaria sempre na direção x, ok? Então, e a direção de propagação dessa onda estaria, por exemplo, aí na direção z. Tá? Então, nesse caso, se o meu campo elétrico aponta somente em uma única direção, está sempre oscilando aqui na direção y, ou o campo magnético sempre na direção x, tá? Eu vou falar então que essa minha onda ela é uma onda linearmente polarizada. Tá? Ou seja, eu vou definir essa polarização como a direção de propagação, direção de oscilação do campo elétrico ou do campo magnético. Tá? Quando a gente normalmente fala em polarização, a gente normalmente toma como referência o vetor do campo elétrico, tá? Mas isso é indiferente. Só que é claro que essa seria somente uma condição. Eu poderia ter uma onda eletromagnética, por exemplo, onde nesse ponto aqui, tá? O meu vetor campo elétrico, ele na verdade aponta em todas as direções. Ele poderia estar aqui apontando em todas as direções. É claro que para todas essas direções do meu campo elétrico, eu sempre vou ter uma direção ortogonal do meu campo magnético. Eu ainda preciso respeitar a condição de que o campo elétrico e o campo magnético são ortogonais entre si. Tá? Só que cada vetorzinho desse estaria apontando em todas as direções num dado instante de tempo. Tá? Nessa situação, a gente vai falar que a minha luz ou minha onda eletromagnética ela é não polarizada. Por quê? Porque o meu campo elétrico está em todas as direções. Então, na hora que eu fosse desenhar, eu teria uma coisa como essa aqui. Tá? Onde o meu campo elétrico ele não aponta para nenhuma direção pré-determinada. Tá? Quando ele apontar para uma única direção pré-determinada, eu vou falar que ele é linearmente polarizado. Tá? Só que eu ainda posso ter outras situações. Por exemplo, eu posso ter um campo elétrico que, ora, nesse tempo ele está apontando aqui para essa direção, mas à medida que o tempo passa, ele vai rotacionando aqui nesse eixo. Tá? Então, por exemplo, ele começa aqui no eixo Y, depois de um tempo ele está aqui no meu eixo X, e aí vai girando. Então, ele note que ele está fazendo um movimento circular aqui, ok? Em função do tempo. Então, isso aqui seria o que a gente vai chamar de definir como uma luz circularmente polarizada. Se eu fosse escrever matematicamente esse vetor, aqui, quando eu tenho uma luz linear, eu só vou ter ela propagando numa única direção, aqui eu defino R, mas eu vou pegar uma direção qualquer, tá? Uma luz polarizada circularmente, ela vai ter sempre, a minha componente aqui, note que está variando no tempo, ela vai ter uma componente X e uma componente Y, por exemplo. É claro que aqui não necessariamente precisa ser X e Y, eu posso ter sempre dois vetores ortogonais aqui, ok? E aí então, só que note que o módulo dessa componente e dessa componente, na hora que eu levar ao quadrado, isso tudo dá 1. Tá? Isso faz com que eu tenha, na soma, sempre formando um círculo. Tá? Por quê? Porque eu ainda posso ter uma polarização que a gente chama de elíptica, onde esses dois vetores aqui, não dá mais, eles ao quadrado não dá igual a 1. Então, eu vou formar uma elipse. Tá? Só que eu ainda vou ter um vetor que está girando, e formando essa elipse aqui. Ok? Então,
esses módulos aqui agora são diferentes, tá? Isso seria uma polarização elíptica, tá? Então a gente tem diversos tipos de polarização, tá? Onde, né, o mais importante é lembrar que essa polarização ela vai ser dada de acordo com a direção ou do campo elétrico ou do campo magnético. A gente normalmente usa de referência o campo elétrico, né? E o magnético vai estar sempre perpendicular a ele. Como que a gente representa isso, tá? Se eu tenho um campo elétrico que oscila em todas as direções, né, então eu teria que desenhar aqui várias setinhas, tá? E aí, para simplificar, né, eu vou representar uma onda não polarizada como sendo a formação dessa cruz aqui, né? Então tem dois vetores, né? Por exemplo, do meu campo elétrico apontando em direções perpendiculares, né? Ou seja, qualquer outro vetor ele vai ser a soma desses dois aqui, tá? Então isso seria uma luz não polarizada. Se eu tiver uma luz polarizada em uma certa direção, então eu vou falar que é somente um vetorzinho assim, por exemplo, ok? E aí então essa é a definição de polarização da luz, né? Mas aí então, onde que isso aparece, né? Por exemplo, se eu tenho uma luz, né, ou uma onda eletromagnética que é não polarizada, será que eu consigo polarizar essa luz? Né? Ou será que eu normalmente gero uma luz que já é polarizada? Tá? Isso são duas perguntas que podem surgir. Se eu tenho uma luz que ela não é polarizada, tá? A gente vai ver, né, que é o que a gente vai estudar aqui, é que eu tenho algumas formas de polarizar essa luz. Tá? Por exemplo, posso fazer uma polarização por espalhamento, por absorção, por fenômeno de reflexão ou por fenômeno de birrefringência, tá? Aqui nesse vídeo a gente vai tratar exclusivamente por esses dois casos, tá? Polarização por absorção e por reflexão. Mas lembre que existem outras formas, tá? Só que também, se eu posso ter uma onda eletromagnética ou uma luz que já é polarizada, tá? Por exemplo, né, o que vai acontecer, por exemplo, numa antena, né, é de dipolo elétrico que a gente já estudou lá em ondas eletromagnéticas, né? Vamos supor que eu tenho uma antena de dipolo aqui, tá? E essa antena, né, ela exatamente tem essa direção. Meu campo elétrico aqui, ó, se eu colocar uma carga elétrica para oscilar aqui, né, nesses polos aqui, o que vai acontecer? Meu campo elétrico vai oscilar assim, correto? Só que note que o meu campo elétrico, olha só, ele vai sempre oscilar nessa direção, tá? Ele não vai oscilar numa direção nem ortogonal, nem numa direção qualquer que não seja essa. Ele vai estar sempre oscilando nessa direção. Então, se eu falar que esse é o meu eixo Y, né, e eu coloco uma antena assim, né, uma antena de dipolo elétrica, então eu vou gerar uma onda polarizada nessa direção. Tá? E isso tem consequências importantes que a gente vai ver na frente, né? Que, por exemplo, se vocês até já notarem, né? Antigamente a gente usava muito mais dessas antenas em casa, né? Aquelas antenas que a gente chama espinha de peixe, né? Que é, por exemplo, um monte de anteninha, né? Hastes assim. E aqui está lá a conexão, né? Se vocês notarem, por exemplo, por que nas nossas casas, quando a gente instalava essas antenas, né, normalmente elas sempre ficavam, né, ou na horizontal ou todas na vertical, né? Bom, isso ocorre exatamente porque o sinal que a gente recebe, ele também é polarizado, tá? E a gente vai ver que se eu inverter essa antena, né, eu não recebo o sinal, tá? Então, por exemplo, eu posso filtrar um sinal simplesmente girando essa minha antena aqui, tá? Para pegar um sinal que eu quero ou não, né? Então, essa polarização ela vai ser importante dentro do contexto de onda eletromagnética, ok? Mas, enfim, eu posso já gerar uma onda, isso não é o único caso, tá? De antenas, né? Posso gerar essa onda polarizada de outra forma, tá? Por exemplo, igual eu citei em outros vídeos, né? No síncroton, por exemplo, uma radiação síncrota, eu consigo gerar uma onda que é bem polarizado, ok? Ou então eu posso pegar uma luz que não é polarizada e gerar ela, tornar ela polarizada, né? A partir de alguns fenômenos que a gente vai estudar. O primeiro deles é falando sobre absorção, tá? Existem alguns materiais, né, que eles, por exemplo, um polímero, né, que ele vai ter uma longa cadeia molecular. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um bloquinho aqui, né, de um polímero, né, tipo um plástico, tá? E aí esse cara, ele é formado por uma longa cadeia aqui.
Então, vamos supor que cada bolinha dessa é um átomo, né? É uma molécula aqui. E essas cadeias são alinhadas, né? O que vai acontecer? Na hora que eu passar um campo elétrico ou passar uma luz, né? Que é uma oscilação de um campo elétrico e um campo magnético em todas as direções, passar por esse material, na hora que essa luz, esse campo elétrico interagir com essa molécula, o que vai acontecer? Ele vai colocar, por exemplo, o meu elétron para oscilar nessa direção. Tá? Só que note que ele vai oscilar esses elétrons numa direção, só que na outra ele não oscila. Né? Isso significa que em uma direção ele vai absorver o campo elétrico, né, a componente, esse elétron ele começa a oscilar, então ele dissipa essa energia, e numa outra direção ele passa simplesmente direto, ok? Então isso faz com que esse meu material aqui, formado por essas cadeias, tá, ele pode absorver uma das componentes de oscilação desse campo elétrico, né? Ou seja, ele vai tornar, ele pega uma luz que é não polarizada e faz sair uma luz polarizada somente uma direção. Tá? Então isso vai ser um filtro que a gente chama de filtro polarizador a partir do fenômeno de absorção. Ok? Bom, então, por exemplo, né? Então, de novo, né? Se eu tiver uma luz não polarizada aqui e pegar um filtro, né? Uma placa, um filtro polarizador, essa luz, na hora que ela passa por esse filtro, ela vai sair polarizada somente em uma direção. É claro que isso aqui a gente vai sempre estudar o caso ideal, né? Na realidade, a gente vê que esses filtros, né, eles não polarizam exatamente 100% da luz. Né? Ele vai polarizar, dependendo da qualidade, ele até polariza bastante, né? Mas ainda sempre passa um pouquinho de luz que é não polarizada, né? Mesmo porque essas cadeias elas não são perfeitamente alinhadas aqui nessa direção. Tá? Então, vamos lá, vamos supor que eu tenho uma luz não polarizada que tem uma certa intensidade, né? Que sai lá do vetor de Point, né? Intensidade de uma onda eletromagnética. Né? Então, vai depender, por exemplo, aqui do meu campo elétrico ao quadrado. Tá? Então, eu tenho uma intensidade inicial aqui I0. Essa luz não polarizada, quando ela passa para o meu polarizador, qual que vai ser a intensidade dela nesse ponto? Né? Essa é a primeira pergunta. Tá? A gente vai ver que a intensidade da luz nesse ponto, ao passar pelo meu primeiro polarizador, ela vai ser sempre a metade da intensidade da minha luz incidente. Tá? Note que aqui isso vai ser válido quando a minha luz incidente é não polarizada. Tá? Então, a minha luz incidente sendo não polarizada, note que ao passar aqui, né, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de I1, tá? Ao passar por esse meu primeiro polarizador, a intensidade dessa luz, né, polarizada vai ser a metade da intensidade da minha luz inicial. Tá? Então, note que esse filtro polarizador, além de polarizar a luz, ele também serve como um filtro de intensidade. Né? Ou seja, ele vai reduzir a intensidade pela metade. Né? Então, se vocês colocarem esse filtro aqui, se a gente tivesse ele, né, aqui na mão, tá, você veria que esse filtro seria mais ou menos cinza, né? Ele tipo barra metade da luz que chega até os seus olhos, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Só que agora o que acontece, né, se eu pegar uma luz já polarizada e incidir no meu filtro polarizador? Né? Vamos supor então, né, que eu faço isso em duas etapas. Né? Eu tenho uma luz não polarizada, essa luz passa pelo meu polarizador, então ela sai polarizada. Né? A direção de polarização vai ser a mesma direção desse eixo aqui de transmissão. Tá? Então eu tenho um eixo de transmissão desse polarizador aqui que eu estou, por exemplo, definindo nessa direção. Tá? Ou seja, significa que toda luz ela vai sair com essa mesma direção. Tá? Se eu giro o meu eixo de polarização, né? Vou mostrar, por exemplo, aqui. Se eu girasse esse meu polarizador para uma direção aqui, tá? Significa que a minha onda ela sai com essa direção de oscilação. Tá? Então, eu giro também a direção de polarização. Okay? Então, a luz polarizada depende da direção desse meu filtro polarizador aqui. Okay? Bom, então agora eu já tenho uma luz polarizada e o que acontece se eu colocar ela num segundo polarizador? Né? Na hora que ela passa, então vamos supor que, por exemplo, eu vou alinhar o meu polarizador aqui com um eixo diferente, tá? Uma posição diferente. Então, olha só, né? Vamos desenhar como se fosse num plano, né?
eu teria aqui, né, meu eixo XY. Eu tenho o meu eixo do meu polarizador, ele, por exemplo, está aqui, tá? E o meu eixo da minha luz, a minha luz ela está oscilando nesse eixo, assim, né? Então, note que na hora que eu for decompor esse meu vetor, ele vai ter uma componente na direção do polarizador e uma componente nessa direção perpendicular, tá? Só que esse eixo de transmissão significa que essa componente da minha luz, desse campo elétrico, ela vai ser filtrada. Eu só vou passar somente essa componente, tá? Então, nesse caso aqui, olha só, eu só vou passar a componente que está no mesmo eixo de transmissão. Então, eu vou filtrar parte dessa intensidade. Só que agora, essa intensidade que é transmitida, ela não vai ser, a intensidade não vai ser metade da intensidade anterior, tá? Essa intensidade, na verdade, ela vai depender dessa relação, que é o que a gente vai chamar de lei de Malus, tá? Que me fala que a intensidade de uma luz polarizada, ao passar por um polarizador, ela vai ser igual à intensidade da luz num ponto anterior, tá? Vezes cosseno ao quadrado desse ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo em relação ao meu feixe incidente com o meu feixe, com a transmissão aqui, tá? Do meu polarizador, né? De referência desse polarizador, tá? Então, por exemplo, igual eu tinha desenhado aqui, ó, se o meu feixe, o meu polarizador tem o eixo transmissor aqui nessa direção, tá? O meu ângulo formado entre o feixe e o eixo de transmissão é esse exatamente θ, tá? Então, a intensidade dessa luz nesse ponto, tá? Ela vai ser a intensidade no ponto anterior vezes cosseno ao quadrado de θ, tá? Só que note que essa luz aqui já é polarizada, tá? Então, por exemplo, esse I0 aqui já é polarizado, não é essa intensidade, ok? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenho dois polarizadores, né? Que a gente vai chamar aqui, por exemplo, eu tenho um polarizador que eu vou chamar de polarizador e analisador. Se eu colocar dois polarizadores em sequência, o que acontece, por exemplo, né? Quando esse meu polarizador aqui, ó, ele tiver com um ângulo, né? O meu eixo, ele exatamente formar 90 graus com o eixo do primeiro polarizador. O que vai acontecer nesse caso? Bom, note que nesse caso, né? Então eu tenho uma luz que é não polarizada. Aí eu tenho aqui, né? Por exemplo, o meu primeiro polarizador está nesse eixo, tá? E aí o meu segundo polarizador, vamos supor que ele está com o eixo aqui, ó, cruzado de 90 graus. Formando aqui 90 graus, tá? Se a minha luz no primeiro polarizador, então ela vai sair nessa direção, correto? Se ela sai nessa direção, na hora que ela passar por esse meu segundo polarizador aqui, ó, na hora que eu for decompor esse vetor, eu não vou ter nenhuma componente na direção desse vetor azul aqui, tá? Se eu não tenho nenhuma componente nessa direção, significa que nenhuma luz passa por esse segundo polarizador, tá? Ou seja, eu vou filtrar totalmente a luz. Então, a intensidade resultante seria zero. Por quê? Porque esse ângulo formado entre a luz incidente, a polarização da luz incidente com o eixo do meu polarizador é 90 graus, né? Se θ for igual a 90, a intensidade cosseno de θ é zero, a intensidade dá zero, tá? Então, se eu tiver dois polarizadores e começar a girar um em relação ao outro, olha só, o primeiro eu vou manter sempre aqui na vertical, tá? Então, aqui, na hora que eu jogo um feixe de luz, por exemplo, passando por esses dois, né? Se eles estão alinhados, eu vou passar a luz normalmente. Então, a luz passa inteira, tá? Porque eu não estou filtrando nenhuma componente do campo elétrico aqui, né? Agora, se eu começo a girar um em relação ao outro, eu só vou deixar passar parte dessa componente. Então, note que a intensidade da luz que atravessa aqui, ela diminui. Só que
Se eu cruzar, deixar esses dois polarizadores com, né, os eixos totalmente perpendiculares entre si, a luz ela não vai conseguir atravessar esse segundo polarizador, porque o campo elétrico ele estaria numa direção de 90 graus, né? E aí essa lei de Malus ela vai falar que quando eu tenho um ângulo de 90 graus em relação à luz polarizada, né, com o eixo de transmissão do meu polarizador, isso vai dar zero. Tá? Então assim eu consigo polarizar uma luz ou girar a polarização dessa luz, ok? Então isso é o fenômeno de polarização por absorção, né? O segundo caso que a gente vai estudar é a polarização por reflexão, tá? Na reflexão, o que vai acontecer? Então, por exemplo, tem uma luz aqui não polarizada, tá? Ela vai bater nessa minha interface, ela pode ter uma componente refletida e uma componente refratada, como a gente já conhece, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer nesse ponto aqui com a minha luz refletida. Lembra de novo, né? O que acontece com essa luz refletida, né? Então, vamos pensar em termos de campo elétrico incidindo aqui numa partícula, né? Na hora que esse campo elétrico incide, por exemplo, aqui num elétron, o que vai acontecer? Esse meu elétron, ele começa a oscilar, né? Então, por exemplo, se eu tenho um campo elétrico, olha só, eu estou representando aqui, ó, uma componente nessa direção, e essa componente que está aqui em preto, ela está entrando e saindo do meu plano, tá? Então, tem uma componente entrando e saindo do plano aqui, né? Que vai ser paralela a essa interface aqui, ok? E tem uma componente que está oscilando nessa direção aqui. Só que aí vamos lembrar de novo, vamos retomar o problema da antena, né? A gente tinha estudado que se eu tenho uma antena de dipolo elétrico, né, tem um campo elétrico então oscilando nessa direção, uma carga elétrica que está oscilando, né, nessa direção, qual que era a distribuição de intensidade dessa antena? A gente via que era alguma coisa assim, né? E a coisa importante era que ao longo dessa haste, ao longo dessa antena, ou seja, ao longo da direção de oscilação desse campo elétrico, tá? Eu não tenho nenhuma intensidade. Então, por exemplo, a intensidade da onda nesse ponto é zero. Tá? Por quê? Porque o campo elétrico está oscilando nessa direção aqui, né? E a gente tinha visto que a intensidade ao longo dessa direção ela é zero e ela é máxima ao longo dessa direção. Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver um campo elétrico incidindo nessa interface, né? E aí, por exemplo, eu tenho um elétron que ele vai começar a vibrar aqui em todas as direções, por exemplo. Tá? Só que ao longo dessa direção, olha só, ao longo dessa direção, o que vai acontecer? Né? Esse campo elétrico vai oscilar aqui, só que será que ele consegue refletir ou emitir uma onda eletromagnética nessa direção? A gente viu que não. Né? Se eu tenho um elétron que está oscilando nessa direção, ao longo dessa direção aqui, ó, ele não emite onda eletromagnética. Tá? Então a intensidade aqui seria zero. Né? Ou seja, nesse ponto, somente o elétron que está oscilando aqui, ou o campo elétrico que oscila nessa direção aqui, né, paralela aqui à minha superfície, tá, que vai conseguir gerar uma onda eletromagnética, ou seja, que vai conseguir gerar e criar essa minha onda refletida, tá? E aí então a gente consegue então ter um feixe refletido que ele vai ser polarizado, tá? Só que é claro que note que isso só vai acontecer quando eu tiver um ângulo muito específico, né? Por exemplo, quando eu tiver um ângulo tal que o meu feixe, né, refletido, ele vai sair, ele tem exatamente o mesmo ângulo onde esse campo elétrico ele ficaria oscilando aqui nessa direção, tá? Então, nesse caso aqui muito específico, né, eu não tenho nenhum campo elétrico oscilando aqui na direção, nessa direção que eu estou desenhando. Tá? Então, nesse caso, né, eu tenho uma luz que vai ser refletida e que é totalmente polarizada. Tá? Em outros ângulos, né, que não é esse, a gente vai ver que a intensidade, né, do campo elétrico nessa direção ele é menor, né, igual aqui o vetorzinho está maior. Tá? Ou seja, a gente vai falar que nessa condição ele é somente parcialmente polarizado.
tá? Porque eu não consigo matar totalmente esse campo elétrico, né? Então, na hora que eu reflito uma luz numa certa superfície, tá? Essa luz ela pode ser polarizada ou não, tá? Só que aí um único detalhe, tá? Isso não acontece quando eu tenho superfície totalmente metálica, tá? Ou totalmente condutora, né? Porque essa superfície ela vai acabar, né? Conseguindo o elétron, ele é totalmente livre, então ele vai conseguir oscilar em todas as direções, né? Então eu vou no final gerar uma luz que ainda é não polarizada, tá? No entanto, bom, esse fenômeno de polarização por reflexão é um fenômeno que a gente normalmente deveria observar facilmente no nosso dia a dia, tá? Porque, por exemplo, boa parte da luz, né, que a gente vê, né, por exemplo, se eu tenho uma luz aqui incidente, essa luz incide no chão, por exemplo, né, ela vai ser refletida, né, essa luz ela seria mais ou menos parcialmente polarizada, tá? A luz do céu, né, que a gente observa lá no sol, durante o dia, né, a gente tem lá o céu, a luz ela passa, né, pelo sol, ela vai ser refletida pela atmosfera, né? Essa luz ela também é parcialmente polarizada, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, colocasse um filtro, por exemplo, polarizador por absorção, eu seria capaz de, por exemplo, analisar, né, fazer um experimento como esse aqui, ó, e analisar se essa luz ela é polarizada ou não, tá? Inclusive, né, alguns, hoje em dia, né, hoje é até fácil de encontrar, por exemplo, óculos, né, de sol que são também polarizadores, né? E por que que a gente normalmente usa esse tipo de óculos? Além dele diminuir a intensidade da luz, como a gente viu aqui, que cai a intensidade pela metade, né? Se eu sei que essa luz refletida, ela é polarizada, tá? Pelo menos num certo grau aqui, se eu colocar um óculos, né, que, por exemplo, tem a direção perpendicular a essa direção de oscilação, o que, que vai acontecer? Ele vai filtrar totalmente essa luz refletida, né? Então, se eu tiver um óculos utilizando que tem uma polarização, um eixo de transmissão muito específico aqui, tá? Ele vai filtrar totalmente essa luz refletida, ou seja, eu não vou observar essa luz refletida, tá? Então, a gente, por exemplo, não veria reflexão, tá? É claro que, por exemplo, isso não acontece de novo num espelho, né? Porque um espelho é uma superfície metálica, né? Onde ele consegue refletir a luz e não vai ser polarizada ainda, tá? Então, isso a gente não observaria num espelho. Mas, por exemplo, numa luz refletida numa certa superfície, né? A gente consegue fazer isso, tá? Então, para isso, normalmente é um recurso muito usado, por exemplo, por fotógrafos, né? Você coloca um polarizador na frente da sua lente e aí você consegue, por exemplo, retirar reflexo, né, causado, por exemplo, por uma água, né, uma superfície de água qualquer, por exemplo, tá? Um outro caso, né, onde a gente normalmente usa filtros polarizadores, né, por exemplo, no cinema 3D, né, aqueles óculos que a gente usa lá no filme 3D, tá? Muitos do óculos, não é, depende muito da tecnologia, mas muitos daqueles óculos, eles, na verdade, eles também são polarizados, né? Porque aí eu tenho, né, eu consigo ter a formação da imagem, no filme 3D a gente tem duas imagens, né, que são projetadas, né, diferentes, aí a gente normalmente projeta com uma polarização, né, diferente, tá? E aí na hora que eu uso esse óculos eu consigo juntar essas duas informações e a gente tem a formação de uma imagem, né, que aparece ser tridimensional, tá? Então quem tem, por exemplo, né, um óculos desse tipo, você consegue ver, por exemplo, esse tipo de fenômeno. Se você não tem, uma outra forma da gente observar polarização da luz, você pode, por exemplo, pegar um durex, né? Esses durex são transparentes, tá? E tentar esticar ele o máximo possível, né? Na hora que você estica esse durex, ou então se você tentar esticar um filme plástico, por exemplo, provavelmente deve dar certo, porque esses filmes que a gente usa para fazer, embalar comida, né? Se você tentar deixar ele o mais esticado possível, obviamente sem arrebentar, tá? O que você vai estar fazendo? Você vai estar exatamente alinhando as cadeias lá daquele plástico, né? Você vai tentar basicamente deixar essas cadeias aí mais ou menos alinhadas, né? E aí isso acaba virando uma espécie de um polarizador, tá? Então na hora que você joga uma luz nesse cara, né?
A luz ela vai só passar quando ela tem uma certa direção. Então você consegue filtrar, por exemplo, ou criar uma luz polarizada ao passar por um filme como esse, tá? Por fim, quando a gente vai estudar, né, polarização por reflexão, então note que, igual eu falei, a gente tem um ângulo muito específico, onde essa polarização ela vai ser total, tá? E esse ângulo ele vai ser tal que o ângulo entre o meu feixe refletido e meu feixe refratado ele vai ser de 90 graus, ok? Então, nesse caso aqui, que o ângulo refletido e o ângulo refratado formem um ângulo de 90 graus, na hora que eu substituir essa relação na minha lei de Snell, tá? A gente consegue calcular como se fosse um ângulo crítico, né? Para meu ângulo de incidência, tá? E esse ângulo a gente vai chamar de ângulo de Brewster, ou ângulo polarizante, tá? Quando eu tiver uma relação, né, onde meu ângulo refletido e o meu feixe refratado formarem um ângulo de 90 graus entre si, tá? Eu tenho exatamente essa condição para ter, né, um feixe incidente que é não polarizado gerar um feixe refletido que é totalmente polarizado, tá? E esse ângulo a gente vai chamar de ângulo de Brewster, né? Aqui não precisa nem da gente ficar decorando, né, a equação em si, basta a gente simplesmente aplicar a lei de Snell, tá? Só que é claro, eu vou aplicar a lei de Snell nessa condição que eu falei, né, onde o feixe refletido e o feixe refratado formam um ângulo de 90 graus ou π sobre 2, tá? E aí então o meu feixe refletido ele é totalmente polarizado. Ok, pessoal? Abraço.